Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração jovem baleado em confronto com a polícia em Santo Aleixo. Desconhecidos matam rapaz a tiros no bairro de Passarinho. Jovem morre baleado em frente à residência no bairro de Prazeres. Rapaz de Jardim Atlântico assassinado a tiros em Abreu Lima. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 3 de agosto de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Registrados 6 assassinatos nas últimas 24 horas no estado. 2 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 2.391 assassinatos, sendo 1.325 no interior e 1.066 no Grande Recife. José Carlos Ferreira da Silva, com 32 anos de idade, residente na Rua Projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina. Ele foi assassinado a pedradas na Rua 6, na Vila Nova do Projeto, lá, Senador Nilo Coelho, à margem da BR-42328, BR-428, lá em Petrolina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O Wellington Tavares Batista, jovem com 21 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua José Antônio Pacheco, no centro e também no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Um jovem de 26 anos de idade que dirigia um carro pela BR-428 em Cabrobó, no sertão do estado, não obedeceu ordem de parada de uma blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal e ainda jogou o veículo contra os policiais. Ele acabou preso e no carro, que tinha placa de Recife, os policiais encontraram 2 quilos de maconha. O suspeito vai responder por tráfico de entorpecentes e também tentativa de homicídio. O mestre de obras Marcos de Lira, de 37 anos de idade, residente no sítio Campo Novo de Cima, em Caruaru, no Agreste do estado. Ele morreu ao cair de um andaime em um prédio em construção, localizado na Rua Doutor Albiérgio Tavares Prestelo, no bairro Indianópolis. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros e morreu na hora. Um outro operário, o pedreiro Jailton, também caiu do andaime e está muito grave no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. José Adelson da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente no sítio Mateus Vieira, zona rural de Itaquaritinga do Norte, no interior do estado. Ele foi trazido para Recife, para o Hospital da Restauração, vítima de um acidente, uma colisão envolvendo uma motocicleta em um carro, e não resistiu à gravidade dos ferimentos, faleceu. O corpo de José Adelson da Silva está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Carlos, amigo de João Lambão do Engenho do Meio, e Macarrão, funcionário do necrotério do HR. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Notas de falecimento aqui: André Luiz Lino Teixeira, 52 anos de idade, residente no Jangue, Paulista. Ele foi acometido de mal súbito, morreu em casa. Ele era irmão do Dr. Paulo Vanderlan e sobrinho de Peroaldo Teixeira. O sepultamento de André Luiz Lino Teixeira será hoje às 4 horas da tarde no cemitério Vale da Saudade. Também faleceu ontem Severina Mendonça da Silva, esposa de Rosildo, que trabalha no necrotério do Hospital Getúlio Vargas. O sepultamento será hoje às 10 horas da manhã no cemitério de Santo Amaro. Nossos sentimentos aos familiares de André Luiz Lino Teixeira e também da dona Severina Mendonça da Silva. Paulo Henrique Gomes da Silva, residente na Avenida Mário Álvares Pereira de Lira, no bairro da Iputinga. Ele foi baleado na bunda por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do HR. Paulo Henrique Ferreira de Araújo, jovem com 20 anos, residente na Bomba Nemetério, foi agredido a faca peixeira por uma pessoa cuja identidade não foi informada e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração.
Tiago Henrique Mafra Loureiro, jovem com 22 anos, residente na Rua das Flores, em Paraty Paulista. Ele deu entrada no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Josilene Félix da Silva, 47 anos, residente na Rua José Correia Borba, no bairro Timbaubinha, em Timbaúba. Ela foi agredida a socos e mordidas por uma pessoa cuja identidade não foi informada, sendo levada para a UPA lá de Timbaúba, onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Alcidésio Alves do Rego, com 48 anos, residente na Rua Santo Antônio do Jardim Atlântico, em Olinda. Ele deu entrada na emergência do HR com hematomas, vítima de um espancamento de autoria e motivos não informados. Sidney Amaro Gomes, de 36 anos, residente na Rua Santa Inês, loteamento Beira Marum, em Igaraçu, foi agredido à faca por um sujeito de identidade não informada e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Morre no Restauração jovem baleado em confronto com a polícia em Santo Aleixo. Desconhecidos matam rapaz a tiros no bairro de Passarinho. Jovem morre baleado em frente à residência em Prazeres. Rapaz de Jardim Atlântico assassinado a tiros em Abreu Lima. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão sintonizados aqui na Rádio Jornal o sargento Nery, do loteamento Conceição, em Palmares Paulista, o subtenente Eduardo, lá na comunidade do Buritina, Macaxeira, os irmãos Léo Barbosa e Edivan Barbosa, em Aldeia Camaragibe, o comissário aposentado Natanael e os amigos do Lenac, comissários Dulfe Santiago e Isabel Soljei, e também na central de plantões o comissário Danilo Lima, em Nova Descoberta Anderson Gugu, do INSS, e a esposa Tatiane, o empresário Joia e o pai dele, seu Sula da Barraca, no terminal de ônibus da linha do Tiro, bem pertinho do Armazém Shalom. Márcio Roger, do Devieta, da Nova Quilômetros de Palmares, estão ligados com a gente. Nino Guaracheira e a esposa Ronilda, na estrada do Arraial, em Casa Amarela. O filho de Nino é o Tony e a esposa Isabela, estão lá na Guabiraba. Walter e Edna, do Self-Service Que Sabor, que fica na Avenida D, em frente a um posto de combustível no Caetés 1, Abreu Lima. Walter é cunhado de Aliane, esposa de Beto Móveis, casal que é pai de Jéssica e sogro de Severiano, todos sintonizados aqui na Regional. O comissário Jaci é da DPTUR e é lotado no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Ricardo Napoleão da Silva, de 39 anos de idade, residente na Rua Manuel Amazonas, no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata, foi socorrido na emergência do HR, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Stephanie Messias de Araújo, com 28 anos de idade, residente na Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, sofreu um acidente de bicicleta e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Os aniversariantes de hoje, quinta-feira: Geraldo da UR3 está completando 60 anos, ele é irmão de Pira, da Associação de Moradores, e amigo de Zacarias do Brega. Rafael Paulo Aquino hoje está completando 32 anos, mora na Rua do Meio, em Caixa d'Água, Olinda. Ele é filho do coveiro Paulo Alegria, do Parque das Flores, também de Dona Marinalva. Shirley está completando 33 anos, mora no prédio de Nova Descoberta. O esposo dela é Rafael e os tios Ricardo Batata e Aldenora. Heraldo Oliveira de Medeiros, este é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e o diretor é Zé Carlos. Geraldinho está completando 56 anos, mora no Alto Santa Isabel. Zozó mora na Rua 27 de Janeiro, nos Torrões, e a festa será organizada por Odair e Ivanzinho da Alfa Produções e também Maninho do Cartório. O time independente da Campina do Barreto está completando hoje 24 anos de existência. O presidente é o Sargento Léo e o diretor é Heriberto. Aniversariantes da MERP PM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. O coronel Ivan Fredovino Ramos, o subtenente Astrogildo Miguel da Silva Filho e os sargentos Ronaldo Bezerra Cavalcante Chaves e Sebastião Cavalcante Brandão.
Cláudio Williams Barros, de 41 anos de idade, residente em Camocine, São Félix. Ele estava trabalhando, socorrendo um paciente quando a ambulância em que ele trabalhava ficou desgovernada, capotou e ele acabou sendo atropelado. Cláudio Williams Barros foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido para Recife para o HR. Tiago Barbosa da Silva, de 32 anos, residente na rua Anambaí, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do HR, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Arnaldo Vicente Ferreira, um idoso de 71 anos, residente na quadra K, bairro Militrina, que fica em Vitória de Santo Antão. Ele foi atropelado por um veículo não identificado e bastante machucado, foi trazido para Recife para o HR. Lucas Adriano Gomes Teixeira, 21 anos de idade, residente na rua São João 21, São Lourenço da Mata, sofreu ferimentos, vítima de um acidente, uma colisão envolvendo um carro passeio e um caminhão, acidente que aconteceu na BR-101 Sul, pertinho do cemitério de Jaboatão dos Guararapes. A vítima foi socorrida na emergência do HR. No Alto José Bonifácio estão ligados com a gente Tom da Quitanda, Marroco, Lulupa, eletricista da Prefeitura do Recife, Luquinho de Shalom e Adelson do Açougue no terminal de ônibus. E também Zé Ganso do Mercadinho, todos sintonizados na jornal. O advogado doutor Edilson Gondim, Adriano da Feijoada do Júnior Picepe, Renato Vasconcelos é o Coração de Leão, Marão Curado 4, e o advogado doutor Paulo André, filho do publicitário e radialista Paulo Lima. Rubens está lá na Areinha do Pina e na Avenida Encanta Moça, Manuel do Mercadinho e os funcionários, Tiago, Fábio, Jackson e as caixas, Cibele, Nayane e também Paula. Em Camaragibe estão Alexandre, motorista da Mob Brasil, a esposa Josilene, o filho Alan e também os pais de Alexandre, Luiz de Santana e Dona Anitta. No Jardim Atlântico Olinda, Irapuã Bezerra, Igor da Arca de Noé, Fernando Corretor de Imóveis, comissário Sodrel Bar, pesado lotado na DP de Casa Amarela e Ercílio da primeira etapa de Rio Doce Olinda. E a equipe da Delegacia do Direito do Consumidor, também sintonizada com a gente, à frente da delegacia, a delegada Thaís Galba e o comissário-chefe é o Carlos Palmeira. Estão trabalhando no Hospital da Restauração de plantão no HR. As recepcionistas Martinelli de 2 Unidos, Raíssa Janaína Ramos, Andréa Marinho de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta Ana Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bom Metério, e Eliane, filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Carlos André Mineral, João da Renda e Igor Marinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. João Paulo Souza da Silva, de 24 anos, residente no Engenho Cavalcante, em Buenos Aires, no interior do estado. Ele ficou machucado, vítima de uma colisão entre uma motocicleta e um carro, e foi trazido aqui para Recife, para o HR. Reginaldo Rodrigues da Costa Filho, tem 24 anos, residente na rua Novário, em Pau Amarelo Paulista. Foi atropelado na PE22, pertinho do Mercadinho Dois Irmãos, em Pau Amarelo, por um veículo não identificado, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. José Roberto de Oliveira Filho, 26 anos, residente na rua São José, no povoado Mimoso, em Surubim, no interior do estado. Ele sofreu ferimentos, vítima de uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, e foi socorrido no HR. Sandro Rodrigo de Lima Silva, 25 anos, residente no loteamento Nelson Moura, bairro Cruagi, em Timbaúba, sofreu um acidente de moto e foi trazido para o HR. Gerivaldo Severino dos Santos, 37 anos, residente na rua Marfim, em São Lourenço da Mata. Ele trafegava numa motocicleta e, desgovernado, bateu no gelo baiano, ficou muito machucado, sendo socorrido no HR. Josias Muniz de Oliveira, um idoso de 61 anos, residente na Avenida Conselheiro Antônio Carlos Ferreira, em Peixinhos, Olinda. Ele sofreu ferimentos numa colisão envolvendo uma moto e um carro na rua Professor Olímpio Magalhães, pertinho do terminal de Casa Caiada, em Olinda, e foi socorrido no HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração jovem baleada em confronto com a polícia em Santo Aleixo. Iago Ulisses Bezerra Santos, o jovem com 19 anos de idade. Ele faleceu ontem no Hospital da Restauração, onde estava internado, vítima de tiros durante um confronto com a polícia na região das Fábricas, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão do Guararapes. Isso aconteceu no dia 9 de julho, ele estava internado, custodiado inclusive, mas acabou morrendo. Não resistiu aos ferimentos e o corpo foi removido para o IML.
Desconhecidos matam rapaz a tiros no bairro de Passarinho. Elementos que ainda não foram identificados mataram com vários disparos de arma de fogo na rua Ageu, no bairro de Passarinho, no Recife. Um rapaz de 30 anos de idade, Robson Batista Neves Júnior, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem morre baleado em frente à residência no bairro de Prazeres. Wesley Carlos da Silva, com 19 anos de idade, aliás 18 anos, ele morreu baleado em frente à residência dele, na rua Maracanã, pertinho da Assembleia de Deus, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por homens num carro não identificado. De acordo com informações, Wesley, ele já havia sido preso por tráfico de drogas, seria usuário e que ainda vivia envolvido no mesmo delito. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Rapaz de Jardim Atlântico assassinado a tiros em Abreu Lima. Edvan Felipe de Freitas, um rapaz de 32 anos, profissão não informada, residente na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Ele foi assassinado ontem por volta das 3h30 da tarde com vários disparos de arma de fogo na rua 59, no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima, por elementos desconhecidos que, segundo informações, roubaram a motocicleta dele, uma XRE 300 cilindradas. Os outros pertences não, os criminosos deixaram documentos, cartões de crédito, os outros pertences deles, mas levaram a motocicleta. A polícia vai investigar se foi realmente latrocínio, porque levaram a moto dele, ou se foi uma execução. O corpo de Edvan Felipe de Freitas foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, construído plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.